muito que nós aprendemos naqueles nossos últimos anos, que eram anos mais que nos deixavam up-to-date com a tecnologia, não existe mais. Né? Foi mais aquela parte básica dos conceitos, realmente, do hardware skill que são importantes, e como é que nós acabamos, na nossa época meio que da força bruta, né? Desenvolvendo essas questões de relacionamento, esse mindset de um aprendizado continuado, né? De eu estar sempre procurando pelas novas coisas que vão surgindo, entendendo, conseguindo conversar com as outras gerações, porque também isso é importante, né? Cada vez mais as empresas têm dentro dos seus corpos de executivos ou de trabalhadores em gerais, diferentes gerações, né? Esse saber ouvir a geração que veio depois da sua, que veio antes da sua, e conviver com elas é uma das habilidades mais importantes que a gente tem. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil. Eu sou Michel Mussolini e agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e ouvindo refletir e se desenvolver. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a jornada do desenvolvimento dos profissionais do futuro com o Dr. José Carlos, reitor do Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia. Ele é pai de 2 meninas, Letícia de 19 e a Luísa de 16 anos, casado com a Márcia, graduado em Engenharia Elétrica, com ênfase em Eletrônica, aqui pela Escola de Engenharia Mauá. É mestre de Engenharia Elétrica pela USP e doutor em Engenharia Elétrica pela USP também. É reitor há 10 anos aqui do Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia e também professor dos cursos de Engenharia Elétrica e Eletrônica, além de ser consultor associado da Versor Inovação Tecnológica. Possui experiência nas áreas de Engenharia Eletrônica, com ênfase em sistemas de processamento digital de sinais e também atua nas áreas de microcontroladores, processamento de imagens, sistemas embarcados e processamento digital de sinais. É com extrema alegria e honra que damos as boas-vindas ao Dr. José Carlos. Bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Michel. É um prazer estar com o amigo e com os nossos espectadores. Muito bom. Bom, o nosso podcast, José, ele é destinado aos profissionais de recursos humanos e da área de treinamento e desenvolvimento humano organizacional. E o objetivo, quando nós lançamos esse podcast, foi discutir ferramentas, discutir tendências, metodologias, melhores práticas e compartilhar esse conhecimento com esses profissionais e ajudar também no aumento do nível de maturidade organizacional nessas áreas aqui no Brasil. E por tratar com profissionais de recursos humanos, a primeira pergunta que vem sempre, em todos os nossos convidados é o antes e depois pandemia, porque isso mudou muito as relações humanas dentro das organizações, fora das organizações e afeta diretamente o trabalho, o resultado das pessoas. Para vocês que trabalham com os jovens aqui na graduação, preparando eles para essa inserção no mercado de trabalho, o que vocês viram em termos do aprendizado acadêmico de mudança? Houve alguma mudança na estrutura de aprendizado, na metodologia de aprendizado aqui na graduação da Mauá? Como que vocês veem esse pré-pandemia, os cursos que eram normalmente presenciais, salas lotadas, enfim, e o que aconteceu agora pós-pandemia com algo já mais estabilizado no nosso mercado? Bom, é primeiro um prazer enorme poder falar com esse público de RH, porque antes de entrar basicamente na resposta, eu queria só enfatizar um ponto. Se fala muito hoje em aproximar a academia de empresas, que a gente acha fundamental. Mas muitas vezes nessa aproximação você deixa o RH de fora. E o RH é um dos principais elementos de aproximação. Então hoje na Mauá tem uma visão muito clara de quando eu me aproximo de uma empresa, o RH tem que estar junto nesse processo. Porque ele que vai conseguir me auxiliar no desenvolvimento desse jovem para atender as expectativas que a empresa tem. Então é um prazer realmente muito grande estar falando com esse público.
Quanto à questão da pandemia, alguns pontos marcaram isso. Primeiro, a questão de que nós, como Mauá, éramos uma escola muito presencial, ainda somos uma escola com muita presencialidade, porque temos uma infraestrutura muito grande, né? Nós temos 2 laboratórios para cada sala de aula, então para nós o hands-on é muito importante. Mas nós já vimos, de antes da pandemia, preparando os nossos professores. Nós temos uma academia de professores que vinha preparando os professores para esse mundo digital. Nós já temos um sistema baseado no Moodle, né, que é o OpenLMS, no nosso caso, onde as disciplinas já tinham esse material colocado através desse sistema por internet. Né, os alunos já acessavam, já tinham chat, já conversavam com os professores. Então, embora a gente fosse muito presencial, nós já tínhamos uma certa preparação para esse mundo digital. Mas, como acontece naturalmente no ser humano, a gente ainda não tinha arriscado tanto ir para isso. E a pandemia traz essa obrigatoriedade, né? Nós temos que deixar do plano platônico ali e entrar no plano real. De uma hora para outra tivemos, lembro até hoje, era um dia 13 de março de 2020, quando nós decidimos, um pouco antes do almoço, que as aulas da tarde já não haveriam mais, não teríamos mais aula na parte da tarde. E no dia 20, foi a outra sexta, 21, no dia 23, a gente entra já com a instituição funcionando de modo remoto. E uma coisa que eu percebi é que, para conseguir fazer isso, tinha que ter essa preparação. Então, um primeiro ponto que a pandemia nos traz é, mesmo que tenha muito dinheiro, muita tecnologia, se você não tiver as pessoas preparadas, você não consegue virar essa chave de um momento para outro. Tá? Uma coisa importante foi a gente ter esse mindset já construído. Um segundo ponto foi que se tornou ainda mais premente, mais claro para a gente, o quanto é importante você desenvolver o software hoje, que o pessoal chama de essential skills nos jovens. Porque um dos aspectos que nos marcou muito durante a pandemia foi a questão dos alunos terem, por exemplo, senso de auto-organização para estudarem em casa. Né? A gente percebeu que a maior dificuldade desses jovens não foi realmente nos aspectos técnicos do conhecimento, mas são em outras habilidades, né? Ele passou a conviver num espaço da residência dele, com o irmão, com o pai, que estavam trabalhando todos, dividindo os mesmos recursos computacionais, às vezes os mesmos espaços. Então, uma questão de negociação, de empatia, de auto-organização, de concentração, né? Você trabalhar perto da geladeira, do lado da cozinha, é difícil, não é um negócio simples, né? E a própria saúde tal das pessoas que deixaram, né? Você está numa fase da juventude em que é muito importante os contatos com os colegas, você saía com os amigos e ali a coisa foi interrompida. Então, esse também foi um aspecto que marcou muito a gente, que aí eu já vinha dando uma importância grande para esse soft skill ou essential skill, e a pandemia nos trouxe ainda uma reafirmação mais forte nisso. Quer dizer, a escola não pode se eximir. Ela não pode focar apenas no conhecimento técnico, no hardware skills, que são importantíssimos, mas ela precisa completar com o software skills. E por último, que também foi um aspecto muito grande que nos marcou, o fato de você ter as questões remotas, nós somos muito para o remoto síncrono. Né? Então, embora ainda existisse aquela sincronicidade, o professor estava ali ao mesmo tempo com os alunos, as pessoas começaram a entender mais a importância da presencialidade. Porque talvez a presencialidade, por estar tão abundante, como era no modelo anterior, não se dava tanto valor para ela, de você cruzar com o professor no corredor, poder conversar com ele a respeito disso, né? Você poder encontrar com os amigos, fazer um trabalho em conjunto na biblioteca, porque era algo tão natural que a gente acabava não dando valor. E quando vem a pandemia, essa presencialidade começa a se parecer mais valorizada, né? E eu acho que aí a gente vai conseguir, então, na pós-pandemia, entender um melhor equilíbrio entre essas coisas. Realmente não há necessidade de você trazer o jovem aqui para uma aula expositiva, onde ele vai ficar vendo um professor resolver um exercício, por exemplo. Né? Isso vale mais a pena ele ficar de casa, ele vai ter vantagens em ficar de casa, se deslocar menos, que é alguma coisa que consome muito tempo do estudante hoje, mas ele vai dar mais valor quando ele vier, desde que eu tenha experiências para entregar para ele, onde a presencialidade realmente agregue. Então, acho que a gente conseguiu entender melhor o porquê que tem que ser presencial, e aí não perder esse recurso muito rico que é a presencialidade, com coisas que podem ser feitas à distância, e também usar bem essas ferramentas à distância. Vou dar um exemplo que me marcou muito, uma aula de um curso noturno que eu estava ministrando,
E que normalmente quando você fazia a sua aula presencial, faltava meia hora para acabar a aula, o pessoal já estava todo içado para ir embora, porque tem trânsito, o cara ainda vai ter que chegar em casa, tomar banho, jantar alguma coisa, porque ele veio direto do serviço. E quando você começa com a aula remota, poxa, dava quase 11 horas da noite, tinha gente ainda. Aí você pergunta, mas por quê, né? Porque lá no presencial, 10h30, todo mundo queria ir embora. Agora, tem 11 horas, tem gente aqui ainda. Aí o rapaz foi muito interessante da resposta, falou, professor, a minha cama está aqui atrás de mim. Quer dizer, eu já tomei banho, já passei em casa, já jantei, já tomei banho. Então aqui é gostoso. Eu sei que a hora que eu desligar, que nós acabamos, eu vou escovar os dentes e vou dormir. Então você vê, é uma qualidade de vida que você traz, né? Mas eles também entendem o quão é importante, às vezes ele vir usar de um laboratório, né? Interagir com outros colegas. Foi interessante você contar essa história, eu ia brincar com você, falou assim, dia 13 cancelamos as aulas da tarde, ninguém foi para o centro acadêmico comemorar, né? Quando eu fiz a graduação aqui também, né, e foram raros os momentos que tiveram ausência de professores e a gente comemorava. Era uma festa. E eu para o centro acadêmico celebrar e não, né? No caso da pandemia foi todo mundo sem enclausurado dentro de casa. Exatamente. Né? E no âmbito profissional foi interessante também porque nós vimos, né, vamos dizer assim, um relaxamento natural do profissional. O que quer dizer com isso? Nos primeiros meses, onde todos foram, né, obrigados a trabalhar dentro de casa, havia uma preocupação enorme do profissional em mostrar que ele estava trabalhando. Por quê? Porque antes ele estava sentado ali, o chefe estava do lado, enfim, né, todo mundo via ele. De repente você está em casa, na frente do computador, e bom, ninguém está me vendo trabalhar. Então havia uma preocupação do profissional, então toda hora mandar uma mensagem, e da própria liderança em toda hora fazer um checkpoint. E de repente, né, isso foi se transformando de uma maneira natural no dia a dia das pessoas e acabou tendo um relaxamento natural, né? Então as pessoas já não ficavam mais estressadas na frente do computador, até com medo de ir no banheiro, porque fala que ninguém está me vendo, e se ele me chamar e eu estou no banheiro, né, vai achar que eu não estou trabalhando, enfim. Houve, né, esse relaxamento natural e uma acomodação natural, aonde a gente também no nível corporativo foi vendo que as interações presenciais, elas são importantes, são muito importantes, porém há contextos em que não há necessidade, né? Por exemplo, áreas comerciais, né, de apresentação de software, como é o caso da Micropower. Antes a gente conseguia fazer no máximo 2 apresentações por dia, onde uma era de manhã, no meio da manhã, para dar tempo do profissional se deslocar, depois ele vai, se desloca, almoça, se desloca novamente, faz uma segunda e pronto. E com os mecanismos, né, digitais de comunicação, a gente consegue fazer 7, 8, às vezes uma atrás da outra. E aí existe também uma importância da área de recursos humanos, né, e das áreas de capacitação e desenvolvimento humano, em também saber orientar, porque senão você também cria uma estafa. Exatamente. Né, de reuniões sucessivas, né, porque uma atrás da outra, porque agora você não tem nenhum deslocamento de informação, cafezinho, não, você já conecta aqui, né, e já vai para a próxima. E acaba também estafando o profissional. No âmbito de aprendizado, e isso eu queria fazer uma pergunta para você. Normalmente, a gente não tem tempo no mundo corporativo de despender em treinamento, né? Normalmente, na verdade até tem, mas assim, as empresas ainda são muito reticentes em investir. Muitas empresas ainda, por incrível que pareça, vêm como despesa, não vem como investimento, né? E quando tem esse investimento, normalmente é para cursos obrigatórios, é para compliance, é para produto, não é para desenvolvimento
pessoal do profissional. E nós vimos, né, e a gente está aprendendo a se ressocializar novamente após a pandemia, né, porque antes, né, se você espirrasse era normal. Hoje, se você espirra ou tosse junto de alguém, todo mundo vai te... Pode se segregar. Você pode ser segregado, né? E a gente está aprendendo a se ressocializar. Então, né, você falou sobre soft skills, né, que é importante. No mundo corporativo a gente está vendo isso muito claro, que ser é mais importante do que fazer. Sem dúvida. Por quê? O fazer você aprende, né? Mesmo que você não conheça um hard skill específico para fazer a sua atividade, você facilmente consegue no dia a dia aprender e fazer esse reskilling, né, para atender uma nova função dentro da companhia. Agora, o soft skills é mais demorado para se desenvolver, porque mexe com como a pessoa como a pessoa se porta, como a pessoa se relaciona. E a gente vê os jovens, né, a geração dos millennials, e aqui agora, né, a gente está falando dos centennials, né, da geração Z, mais nova, que está se formando, que eles cresceram no ambiente virtual. Eles cresceram no individualismo, na rapidez do clique, né? Então a gente percebe uma ansiedade muito grande em querer resultados rápidos. Eles acham que a carreira dele vai ser um scrollar de dedo, Sim. que amanhã ele já é presidente. E não é assim. E como vocês aqui na Mauá estão trabalhando com esse desenvolvimento de soft skills nos alunos da graduação, para que eles cheguem um pouco mais preparados, né, num ambiente corporativo, para que eles saibam como se portar, enfim, né? Lógico, vai vir da experiência, mas para que eles cheguem um pouquinho mais assim, menos ingênuos nas relações humanas. Né? Tem algumas ações específicas, né? Nós temos um programa chamado GCSP, que é o Grand Challenger Scholar Programs, que, por exemplo, trabalha muito fortemente essa questão do desenvolvimento de Software Essential Skills, né? Mas é para um grupo mais reduzido de alunos. Para um grupo mais geral de alunos, nós temos o que a gente chama de projetos de atividades especiais, que vão cobrir também questões de hard skill, mas estão mais focados em software skills. São atividades onde os alunos de qualquer curso, de qualquer série, podem fazer. Então, entendendo. Esse jovem, por exemplo, ele está muito acostumado a fazer várias coisas ao mesmo tempo. A vantagem dele em relação à nossa geração, né? Então ele é multitarefa. Ele consegue ver televisão, ao mesmo tempo ele está... Em televisão, ele não vê mais televisão, ele não fala que vê televisão, ele dá o streaming do vídeo que ele quer, mas ele está ao mesmo tempo também ali acessando as várias mídias sociais dele, ele está ao mesmo tempo ouvindo música, então ele tem uma capacidade muito grande, mas também tem uma dificuldade de se centrar num único assunto. Então quando ele traz uma prova para esse aluno fazer, a maior dificuldade desse aluno que a gente percebe não é tanto conhecimento técnico, é ele conseguir ficar 90 minutos, por exemplo, focado naquela atividade. Então nós temos, por exemplo, um pai que fala de yoga como ferramenta de concentração. Podia ser qualquer outra técnica, mas mostrar para esse jovem que ele pode se concentrar, na verdade, é você ficar um tanto quanto blindado de outras coisas, né? Então ensinar um pouquinho disso para ele, que não é normal. Nós temos um pai, por exemplo, que está com a questão de etiqueta de trabalho. Você foi convidado pelo seu chefe para um jantar de negócio. Como é que você se porta? Depende. Seu chefe é um norte-americano, seu chefe é um alemão, seu chefe é um asiático, são costumes diferentes. Essa leitura de sinais corporais, né? Nós temos um pai, por exemplo, de teatro, aqueles alunos mais introspectivos conseguirem se abrir um pouco mais, conseguirem vender a si mesmos, né? Vender as suas ideias. Não chega a ser um pitch, tem também de pitch para quem é empreendedor, mas qualquer ser humano, né, dentro da sociedade tem que aprender a se mostrar, né? Nós temos uma atividade feita pela Academia de Talento, Central de Carreiras, que é como você se porta, por exemplo, dentro de uma rede social. Porque esse jovem também, ele está dentro de uma rede social, mas ele fica meio que blindado nela. E ele está numa rede que vai para o mundo inteiro, mas às vezes ele pensa que ele está falando só com meia dúzia de amigos dele, ele posta alguma coisa, e hoje os RHs olham isso, a gente sabe que o RH
ele vai olhar o seu currículo, que tem uma outra atividade que ensina ele, ou pelo menos orienta, ele vai fazer o currículo, fazer o LinkedIn, mas também vão olhar o que ele está postando nas redes sociais. E às vezes isso para ele não existe, ele não faz essa ligação. Então ele vai, faz um comentário totalmente inocente, não vou dizer que ele fez uma brincadeira, que talvez ele fizesse no grupo restrito de amigos, mas ele colocou numa rede social que vai para o mundo inteiro. Né? Então a gente tem mostrado, tem caminhado com isso. Nós temos trabalhado muito a questão de autoconhecimento desse aluno, que foi aquela questão que a pandemia, nós já vimos trabalhando, mas que a pandemia deixou muito saliente. Né? Se você não conseguir fazer a sua própria gestão, se entender melhor, você não vai conseguir entender o outro. Então, a gente tem feito isso muito através dos pais. Obviamente, as disciplinas também trabalham isso, mas muito através do pai. Projeto de atividade especial. E outro aspecto importante, e eu acho que o RH nisso está completamente correto, o hardware skill, o que a gente defende, ele tem um fundamento muito bom. Porque a tecnologia, por tecnologia, o estado da arte, ele vai mudar sempre. Então, desde que ele tenha um fundamento bom, e ele tenha essa questão do essential software skills bem definido, ele vai trocar a tecnologia. Né? Então, porque se nós pensarmos nisso, acho que você vai concordar comigo, muito que nós aprendemos naqueles nossos últimos anos, que eram anos mais que nos deixavam up-to-date com a tecnologia, não existe mais. Né? Foi mais aquela parte básica dos conceitos, realmente, do hardware skill que são importantes, e como é que nós acabamos, na nossa época meio que na força bruta, né? Desenvolvendo essas questões de relacionamento, esse mindset de um aprendizado continuado, né? De eu estar sempre procurando pelas novas coisas que vão surgindo, entendendo, conseguindo conversar com as outras gerações, porque também isso é importante, né? Cada vez mais as empresas têm dentro dos seus corpos de executivos ou de trabalhadores em gerais, diferentes gerações, né? Esse saber ouvir a geração que veio depois da sua, que veio antes da sua, e conviver com elas é uma das habilidades mais importantes que a gente tem. Com certeza, E eu vejo isso, né, essa geração que nós fazemos parte, a X, eu vejo que é uma geração de transição de uma nova realidade. Por quê? Nós fomos formados, vamos dizer assim, de um modo mais conservador, vamos dizer assim, né? De um modo mais tradicional, né? Que é sala de aula, ouvindo a lousa, ouvindo o professor, vendo a lousa, que eu olhei ali, vendo a lousa, anotando muito, né? Porque naquela época não tinha as facilidades tecnológicas que nós temos hoje. Então a gente anotava muito, escrevia muito, tirava muita cópia no centro acadêmico, era listas de exercício em papel que o professor deixava ali. Depois a gente foi no mercado de trabalho, e eu lembro, né, quando eu comecei a trabalhar em uma montadora americana, o respeito, né, assim, a forma como você chegava, principalmente para o seu gerente, os gerentes tinham baias fechadas, com portas fechadas, que você tinha que bater. Os gerentes tinham secretárias, que você tinha que marcar um horário. Né? E, então, existia toda uma liturgia ali, né, de tratativa com o próximo, muito formal. Com o advento da tecnologia, né, as comunicações mais fáceis, o acesso à informação mais fácil, a forma de aprender diferenciada também tem essa, né? As relações humanas ficaram mais suaves, mais tranquilas. Eu particularmente entendo que houve uma evolução. Agora, as companhias, elas continuam ainda com os seus moldes mais tradicionais, e houve uma primeira fase em que, para eu adressar esses profissionais mais jovens, era criar espaços disruptivos. Então, nossa, minha empresa aqui tem um sofá bonito, tem uma geladeira que você pode comer, tem a fruta. Tem a fruta. Então, assim, eu lembro muito, tinha até tobogã. Eu cheguei a visitar vários espaços disruptivos que falavam, nossa, olha aqui, tem tobogã, tem sofá para o cara dormir. Então, assim, achavam que isso é o que iria atrair, né,
o funcionário. E aí depois, falando um pouquinho da nossa área, que é capacitação, treinamento, desenvolvimento humano, chegava para dar algum curso, ou algum tema específico para aquele jovem, era um PowerPoint automatizado. Você entendeu? Então era um espaço teoricamente cool, disruptivo, só que na hora ali colocava um PowerPoint rodando de forma automatizada para o cara aprender. E esse jovem não vai aprender dessa maneira. Ele não é a forma dele aprender. Sim. E a gente vem falando muito isso para as empresas, né? A gente chama de PowerPoints escormizados, né? Tá. O pacote Scorm é um encapsulamento, né, desse conteúdo para rodar nos LMS. E a gente fala assim, não dá para essa geração, você trabalhar dessa forma. Eu lembro o meu filho, quando ele tinha 6 anos, eu estava jogando Minecraft. E ele chegou um dia à noite e falou, olha pai, eu criei aqui, papai, né, naquela época, agora ele tem 17, ele chama de pai, né, pai, mas naquela época era papai, eu fiz aqui um bonequinho com uma espada flamejante, não sei o quê. Falei, nossa, que legal. E eu, na minha ingenuidade, porque faz tempo que eu não jogo, eu falei, como que você fez aqui? Olha aqui. Aí ele abriu a tela de código do Minecraft. Aí eu até achei que era vírus, né? Porque alguém estava entrando no computador. Eu falei, não, peraí, deixa eu ver o que esse negócio aqui. Aí eu disse, nossa, como que você aprendeu? Aí ele pegou o tablet e falou, entrei aqui no tutorial do YouTube. Então, ele, através do tutorial, com 6 anos de idade, abriu a tela de código do Minecraft e fez um upgrade ali no bonequinho. Mudou nas linhas lá e personalizou. Isso há 11 anos atrás, né? 11 anos atrás. E, então, eu fico imaginando, né, quando eu te fiz aquela pergunta do aprendizado, para os alunos de graduação de hoje, porque a gente está falando aqui da engenharia, né? Então, assim, é um saber denso, é um saber científico, né? E como passar para esse jovem de hoje que não gosta de ficar vendo o professor escrever né, resolvendo uma equação, qual é a técnica ou qual é a forma que os próprios professores da Mauá estão se atualizando para fazer essa passagem de bastão? Porque eu tenho certeza que esses jovens de hoje, quando eles se tornarem profissionais, eles vão gerir pessoas de forma diferente. Sim, eles vão ensinar de forma diferente, né? E vão administrar de forma diferente. Então, como eu comecei todo esse papo e contextualizei para quê? Porque a nossa geração está fazendo essa passagem. E no mundo corporativo, a gente vem procurando aprender como esses jovens pensam para procurar fazer uma gestão mais próxima e prepará-los para que eles deem continuidade às companhias. Porque eles não vão administrar as companhias como nós administramos. Então, existe hoje, no mundo acadêmico, não precisa falar da Mauá especificamente, mas no mundo acadêmico, você como reitor, que vê os professores se desenvolvendo nesse aspecto para ensinar esse jovem de maneira diferente, ou ainda a gente, apesar das tecnologias e das flexibilidades que a gente dispõe, a gente ainda tem um olhar um pouco da lousa. Aí tem professores que vão para a lousa e dão um show, né? Então aí também não quer perder isso, né? Tem professor que o olho dele brilha e o aluno percebe isso. Isso é muito bacana. A gente, na nossa formação tradicional, a gente foi muito focado em problemas complicados, né? Então a gente ficava dentro do nosso mundo, do meu curso, eletrônico, então eu sabia resolver, eu fui forjado para isso, né? Resolver problemas específicos da eletrônica, né? Como o teu caso da civil, o teu caso da mecânica. E hoje, obviamente, esse conhecimento ele é importante, mas hoje a sociedade traz para a gente problemas complexos. E problemas complexos são diferentes de problemas complicados. Problemas complexos colocam vários conhecimentos em pauta para se resolver um problema. Então, resolver um problema de emissão de um carro, por exemplo, um problema voltado lá na mecânica, perto da química. Resolver uma mobilidade é completamente diferente, porque mobilidade, isso sim é complexo. Sim.
Tem a ver com engenharia mecânica, com química, com eletrônica, com software, tem a ver com urbanismo, tem a ver com psicologia, inteligência humana, né? Um negócio muito mais vasto. O que a gente tem feito hoje é pedir para os professores abrirem esse mindset, né? Trabalhar com problemas abertos, problemas reais, trazerem as empresas, trazer os RH das empresas para poder acompanhar. Porque a gente entende que o mundo ele é um sistema complexo. Sistemas complexos você não controla, você apenas os perturba. E você, a hora que está criando esse jovem, é a contribuição da nossa geração para fazer a perturbação futura que vai fazer com que esse mundo chegue num ponto melhor, né? Então, o que nós estamos criando hoje são exemplos. Eu às vezes acho estranho o pessoal das empresas diz, não, eu vou dizer o que eu preciso. Você tem uma visão muito bacana. Não é o que você precisa para a empresa de hoje. É o que você precisa para a empresa que vai vir adiante, né? Então, não é para mim formar um sujeito que vai fazer exatamente o que se faz hoje na empresa. Eu tenho que formar um sujeito que vai perturbar esse sistema e vai fazer ele ir adiante. Então, a gente faz muito disso com a questão de problemas abertos. Problemas onde você mistura alunos de diferentes cursos. Porque vamos fazer um trabalho em grupo, seja ele na forma presencial, seja ele na forma remota. Uma coisa é eu juntar 5 engenheiros mecânicos para abordar um problema. Outra coisa é eu pegar um mecânico, pegar um cara de administração que está pensando na viabilidade desse negócio, pegar um cara de design que está pensando em como é que eu vou entregar isso para o usuário, na experiência do usuário. O cara é da mecânica, mas ele também tem um cara da química para trabalhar com ele, um eletrônico para trabalhar com ele. Então, esse mindset, quebrar essas paredes dentro da cabeça das pessoas, porque é o que você colocou, né? Eu criava esses espaços, eu ia lá e derrubava as paredes, eu derrubava as paredes físicas. As paredes mentais ainda estavam lá. Então, esse trabalho de você ir quebrando as paredes mentais, de criar um jovem que entende o quanto é importante ele saber o valor dele, mas também saber o valor do outro. Saber trabalhar, né? Saber ouvir o outro. Poxa, engenheiro tem muito disso. O amigo é engenheiro. Engenheiro, nós por vezes somos detentores da verdade. Então o engenheiro abre a empresa dele e não contrata contador porque ele acha que ele faz a contabilidade melhor. Ele vai construir a casa dele e contrata um arquiteto porque ele acha que ele faz a planta melhor do que o arquiteto. Trazer um pouco dessa humildade para a gente também entender que, existem outros saberes, outras áreas de conhecimento que vão agregar para me resolver esses problemas complexos que eu tenho hoje. Como nós fazemos isso hoje? Pegando problemas abertos, resolvendo esses problemas com jovens nos vários cursos, trabalhando junto com outras instituições. Por exemplo, não tem área de saúde aqui, mas nós temos parcerias com outras instituições da área de saúde que precisam de tecnologia. Nós temos um foco muito grande em tecnologia. Então, o professor ele tem entendido isso. Só que uma coisa que a gente acha muito importante eu ainda tenho aquele professor de lousa, mas desde que o olho dele brilhe na hora que ele dá aula na lousa, é bacana. Às vezes eu tenho um professor que não tem uma empatia tão grande com o aluno, mas é um cara que vale a pena você viver com ele. Porque na empresa também ele vai encontrar isso, né? Sim, na empresa ele vai, às vezes, encontrar um chefe que é mais ácido, um chefe que é mais... Isso, através dessa experiência, também não posso criar dentro da estrutura acadêmica um mundo cor-de-rosa, se depois ele vai lá para o mercado e vai falar assim, mas, puxa, todo professor lá era tão bacana, né? Porque a gente entende que esse jovem, o que ele pede, não é o sofá, não é o pano, o que ele pede é coautoria. Ele quer ser coautor nesse processo, né? Ele quer ter algum propósito de trabalhar junto. Ele não quer me ver como algum ser superior. Ele entende, ele me respeita, sempre tudo isso aqui, mas ele também pede o respeito no sentido inverso, né? Porque ele traz ideias novas que a gente tem que pelo menos ouvir. Obviamente, às vezes é muito engraçado, né? Às vezes você estudou a vida toda em determinado assunto, ele leu bem a página sobre aquilo, ele vem pegar com você, mas não adianta você dizer, não, vai estudar isso. Não, vamos conversar, vamos explicar. Esse é um ponto, eu acho que é um ponto bacana que você falou, que se aplica muito também no mercado corporativo, que é o sentimento de pertencimento, né? Então, o profissional Y, né, geração Y, Z, ele tem isso muito forte. Ele quer pertencer, né? E pertencer significa ser ouvido e participar. Logicamente, você vai ter a hierarquia, né? Em determinados momentos temos que seguir um determinado caminho, mas deve ser explicado isso também, né? Isso que eu procuro fazer muito, né, com o pessoal lá da nossa empresa e com
as empresas que eu tenho a oportunidade de conversar com CEOs, presidentes, diretores de RH, eu falo assim, nas companhias a gente vai ter sempre a linha mestra, que é a estratégia corporativa. É a espinha dorsal. É os boundary conditions. O que você faz aqui dentro, dê a liberdade. Né? Antigamente a visão eu dava os boundary conditions, eu dava o esqueleto, eu dava as vértebras, então a sua área de limitação era pequena. Sim, você tinha uma margem de manobra minúscula. Pequena. Não. Dê só os boundary conditions, dê a estratégia. Você tem que respeitar a visão dos acionistas, que são os stakeholders, você tem que respeitar a visão do cliente, que é aquele que vai comprar o seu produto, e você tem que respeitar as leis no contexto que você está inserido. Né? O irmão falou do carro, né? Emissões, ok, eu tenho que respeitar a regulação de emissões, ponto. Não adianta eu falar, não, vamos colocar aqui um catalisador mais barato. Vou burlar o sistema, não dá. Então, são 3 pontos que são fundamentais serem respeitados, né? Que dá consistência organizacional. Agora, o que se faz aqui dentro é a liberdade para as pessoas criarem. Elas não passando desses boundary conditions, elas vão conseguir, né, expor a sua ideia e trabalhar a sua potencialidade. Né? E o jovem hoje tem muito disso, né? Esse sentimento de potência, de entender o que está acontecendo. Né? Antigamente eu lembro que o pessoal falava, faz isso. A gente faz. Eu tive um caso muito interessante, né? Teve uma vez que eu estava na Tailândia e nós estávamos desenvolvendo uma picape, né? E aí essa picape ia ser lançada lá primeiro, depois aqui no Brasil. Ela já estava em ritmo final, que a gente chama fase piloto, o saleable, né? Que é quase introdução. E lá na Tailândia chove muito, né? E o pessoal andando com o carro, uma das pessoas passou por 50 milímetros de água, mais ou menos, né? 500 milímetros de água, né? 50 centímetros, a uns 60, 70 por hora, voltando para casa. Eu brinco, foi quase um crash test aquático, né? 60 por hora, 50 Muito bem. No tanque de combustível tinha um shield, tinha um escudo, né? Um pit shield, né? E também para defender pedras, etc. Só que o que aconteceu quando veio esse volume de água? O shield fez um bending, desbeiçou. Muito bem. Aí, o pessoal de qualidade, né, virou, logicamente, para a engenharia de produto, que eu estava lá representando, para minha sorte, né, e falou, esse heat shield aqui você precisa trocar. Vou dar stop order aqui, vou parar a linha aqui, porque tem que trocar esse shield. E eu falei, não. Falei assim, aonde está o requirement? A gente falava o VTS, né? O Vehicle é uma situação completamente fora de... Né? Onde está o VTS disso? Não tem. Eu vou fazer um heat shield à prova de crash. Mas agora tem que ligar esse negócio. Não, porque tem que fazer. Eu não concordo. Não concordo. Muito bem. Resumo da ópera, né? Eu cheguei e fiz um posicionamento millennium, mas há 10 anos atrás, né? Falei assim, bom, é o seguinte, eu não vou fazer, não concordo em onerar o custo da companhia, vocês falem com o meu chefe, se meu chefe mandar eu fazer, eu faço. Então aquilo pegou tão mal para mim profissionalmente, porque eu fui visto como um rebelde, né? Imagina, uma montadora, 10 anos atrás, né, 11 anos atrás, isso foi acho que em 2011, o cara falar um negócio desse numa reunião. Né, fora do país dele. Né, enfim. Aí, resumindo, ligaram para minha chefe na época, ela ligou e falou, faz a nova peça. Então, mas eu achei uma coisa tão fora de propósito, porque assim, eu sempre procurei trabalhar nas empresas que eu trabalhei,
com o olhar de que aquela empresa, se aquela empresa fosse minha, sim, um olhar de dono, no sentido. Distribuiria esse dinheiro? Porque, veja, ia ser um novo design, ia ser um novo ferramental. Fora que você vai colocar muito mais material do que seria necessário. Sabe? Para um caso específico de um rapaz que não viu. Eu fui entrevistado. Ele não entraria normalmente naquela velocidade. Não entraria naquela velocidade, mas falaram para mudar. Ok? Vou mudar. Eu era profissional, fiz a peça, corri, enfim. Né? Eu fico imaginando essa cena hoje, virando para um jovem, falando, não, você vai fazer porque eu estou mandando você fazer. Ele pega as coisas dele e vai embora. Naquela época a gente não tinha essa, até de certa forma, coragem, né? A gente valorizava muito, tem os seus lados bons e os seus lados não tão bons, né? Ou questionáveis, né? Mas assim, o jovem hoje, se você falar, faz isso porque eu estou mandando, amanhã ele não está mais, né? Então, eu fiz aquela pergunta dos professores, porque ainda há, né, geração X, eu reforço isso sempre, eu falo, gente, a gente está numa fase da gente está fazendo essa passagem de bastão para uma nova realidade, para um novo jovem. É lógico que esse jovem precisa também ouvir, de vez em quando você tem que chamar ele no canto e falar, meu amigo, vem cá. Não, isso é importante, isso é o nosso papel, né? Nosso papel, né? Mas ele precisa entender, né? Na academia é muito comum, né? Nessa época, o professor dizia pra gente, professor, por que eu vou usar essas ferramentas? Por que eu vou usar um gradiente que eu aprendi no cálculo? Ele falou, não. Estuda que lá na frente você vai saber para que você usa, e era normal pra gente. A gente ia lá estudar, aplicava aquilo nos campos que a gente fazia a menor ideia do que era. Mas lá na frente, quando chegava em eletromagnetismo, a gente falava, opa, esse negócio realmente serviu. Hoje é muito complicado. Esse jovem, você falou ali, que é o resultado imediato. Se eu dou para ele uma ferramenta dessa, falou para ele, não, estuda, confia em mim. Lá na frente você vai, não é nem porque eu estou mandando, mas confia em mim, que lá na frente você vai usar. Ele fica assim, não, peraí, cara, me dá um exemplo, né? Então, o professor realmente tem que mudar de postura, tem que começar a mostrar mais. Não dá para fazer esse negócio de, olha, faz porque é importante, lá na frente você vai entender, né? Obviamente, tem momentos em que ele vai ler um texto maior, um texto mais complicado, mas explique, né? Então, o que eu estou querendo desenvolver aqui contigo é esse tipo de concentração. O que eu quero resolver contigo aqui, vamos pegar, hoje tem muito software de simulação, que ele consegue ver depois essas coisas sendo aplicadas. Fala assim, olha, o que está resolvendo por detrás desse software, isso é o tal dessa ferramenta. Então, vamos aprender primeiro essa ferramenta, nem que você não vá depois fazer o software com ela, você vai usar o software pouco para saber o conceito, né, o que está sendo usado lá pela ferramenta. Então, a gente tem feito isso, uma coisa bacana, que aqui na Mauá e em outras instituições tem, é a tal da academia de professores. Porque o professor também tem que ser preparado para isso, né? Porque não dá para jogar essa carga toda em cima do professor para ele conseguir se moldar esse novo jovem. Então você precisa ter um elemento de mediação. Uma academia de professores, como é o nosso caso aqui, consegue fazer isso. A gente tem avaliações periódicas de professores, né? Chama-se CPA. E aí quando o professor ele é avaliado, o aluno coloca essa questão de empatia, que não está conseguindo entender, a academia entra no jogo, chama o professor e fala, professor, mas qual que é a dificuldade? Na pandemia a gente viu foi muito legal. Os professores sabiam muito menos das tecnologias do que os próprios alunos no que diz respeito às aulas. Mas o ambiente criado foi positivo, os alunos ajudavam. Os alunos falavam, não, professor estava na dúvida, como é que compartilhava a tela? O aluno já falava, não, professor, aquele ícone ali, se orienta, papapá. Foi muito, nesse sentido, eu acho que os professores começaram a entender melhor essa postura de coautoria com esses jovens. Mas sempre, obviamente, tem um momento que você tem que falar para eles, não, peraí, tá exagerando, peraí, me respeita os meus anos de casa aqui, vamos conversar, né? Porque tem uma coisa muito bacana, acho que eu comentei contigo certa vez já com um amigo, William May, que é um teólogo, ele fala sobre essa relação com o outro, que eu vejo muito disso, e que ela está apoiada em duas posições, a de aceitar e de transformar. Então ele tem que aceitar esse jovem, mas também trabalhar na transformação dele, porque a gente sabe que ele tem que amadurecer, né? E se você vai para qualquer um desses extremos, a coisa se perde, porque você só aceita esse jovem, né? Deixa ele fazer como ele quiser, tem total liberdade, e não trabalha na transformação dele,
vira uma negligência no final do processo. Com certeza, né? com certeza. Se, por outro lado, eu só quero transformar você, mas não aceito o que você traz, aí vai virar uma rejeição. Aí você vai criar uma ojeriza a esse relacionamento que não funciona. Sim. Então, achar esse equilíbrio entre transformar, e às vezes por nós mesmos, né? Transformarmos a nós mesmos, aceitarmos a nós mesmos, é o segredo. Com certeza. E ainda mais, né, no ambiente profissional, né, onde todo mundo quer ter razão, né, todo tempo. Como se fosse. Assim. Mas isso é um vício antigo, né? Que você tem que ter razão, e não um grupo, não um consenso, exato. Mas você vê, né? Eu acho que a palavra humildade que você usou, ele é uma palavra que nunca vai sair de mim. Independente em que ano nós estivermos, né, do calendário. Por quê? Porque, assim, a gente tem que entender que nós somos finitos no nosso conhecimento, no nosso saber, né? Por mais que nós estudemos, tenhamos mestrado, doutorado, pós-doutorado, o conhecimento, ele é muito amplo e ele é, sabe, infinito. Né? Na verdade, quanto mais a gente estuda, né, mais a gente vai percebendo essa nossa... Que a gente não sabe nada, exatamente. Não é verdade? E no âmbito profissional, uma coisa assim, se a gente entrasse em todas as reuniões do projeto com a sandália da humildade, não haveriam conflitos. Por quê? Porque eu entenderia qual é o meu papel, eu entenderia qual é o seu papel, eu entenderia qual é o papel dele. E cada um de nós íamos procurar fazer dentro das nossas responsabilidades o melhor. Né? O que acontece, um quer jogar para o outro, porque um quer estar certo. Então, muitas vezes a pessoa sabe que está errada, mas quer delegar o problema para o outro para não parecer que está errado. E aí você fica em discussões intermináveis. Como se o erro fosse um pecado imperdoável. Como o erro fosse um pecado. E a falha é o momento do aprendizado. É verdade. Né? Então, as empresas também, lógico, que eu falo, né? Falhar sempre no mesmo erro, aí não, né? Mas se todo dia você falhar e você aprender e não recorrer nesse erro, você está evoluindo. Você está crescendo como pessoa, como profissional. Erros fazem parte. A gente tem que deixar aquela cultura do witch hunt, né? A caça bruxa. Sim, não pode. Achar o culpado, né? Não. Faz parte do aprendizado. Né? Ter ambientes de falha é importante. Agora, vamos dar um pouquinho o foco aqui. Né? Eu separei aqui um artigo do número de artigos científicos por país. Né? E a gente vê que o Brasil, de 2000 a 2018, saiu ali por volta de 12 mil artigos ano científico para 60 mil. Né? 5 vezes mais aí, né? Em 8 anos. Em compensação, a China, que em 2000 estava por volta de 50 mil, um pouquinho acima da gente, saltou para quase 600 mil artigos científicos. Né? E os Estados Unidos, que sempre foi o benchmark de todos nós, que em 2000 estava em 300 mil ano, passou 8 anos, está na faixa dos 400. Né? Então, assim, a gente vê que, em termos de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas diversas áreas, matemática, engenharia, biomédicas, etc. Então, o Brasil cresceu, mas assim, muito longe, por exemplo, de uma China que explodiu. Como que você vê hoje o mercado brasileiro para engenheiros? Né? Se nós estamos tendo postos de trabalho para desenvolvimento de produtos, de novos processos, de máquinas, enfim, de tecnologias, né? Você está tendo oportunidades de inovação no Brasil, né? É apenas
um número que poucos se dedicaram à pesquisa científica, mas em geral eu estou tendo postos de trabalho, ou se os engenheiros hoje, tirando da computação, né, que o mundo transformou digitalmente, eles têm muitas oportunidades de trabalho, se eles estão migrando para outras funções, ou até para tecnologia, né? Como que você vê hoje o mercado de trabalho para o engenheiro no Brasil? Hoje a questão do engenheiro, só primeiro fazendo alguns comentários sobre os artigos, né? Obviamente que em números absolutos você tem população formada, que teria que ser levado em conta, mas eu acho que talvez o nosso maior pecado seja fazer com que muito pouco desses artigos cheguem em produtos finais, que cheguem realmente na sociedade como produtos, né? Porque os Estados Unidos fazem muito bem. Eu não me preocupo que ele vai de 300 mil para 400 mil, porque o problema é o quanto ele converte disso depois em produto, né? Que chega realmente como produto. E a China também dá um show nisso. Ela tem hoje trazido essa pesquisa para o chão de fábrica, vamos dizer assim, né? Para a aplicação. O engenheiro aqui no Brasil e no mundo, porque na verdade hoje o engenheiro ele trabalha em qualquer lugar. Quando a pandemia mostrou isso, nós temos alunos aqui hoje prestando serviços fora do Brasil de maneira remota, né? Obviamente que em algumas áreas um pouco mais complicadas, civil, ele faz na parte do BIM, na parte de projeto, mas na parte presencial ele tem que estar perto do local onde a obra ocorre. O engenheiro é muito assediado por outras áreas do mercado, né? O mercado financeiro gosta muito do raciocínio rápido, né? Principalmente se for esse engenheiro com essa pegada mais holística, um cara com relacionamento melhor, não aquele engenheiro tão cartesiano, né? Vou usar o termo nerd aqui sem nenhum, não sendo pejorativo, mas aquele que tem a cabeça mais aberta, outros mercados adoram, né? Não só o mercado financeiro, mas mercado de varejo, gosta muito de trazer. A gente vai ver que os CEOs de empresas que não tem nada a ver com engenharia, que são engenheiros. Né? O mercado da indústria técnica, ele está um pouco complicado. Tem os colegas da Embraer, por exemplo, o ITA tem um curso, um mestrado. Para você faz esse mestrado para trabalhar na Embraer. Na verdade, você contrata com a Embraer e faz esse mestrado. Não consegue preencher as vagas. A Mauá é uma das que mais fornece alunos, mas eles não conseguem preencher a vaga. Tem questões financeiras. Hoje, eles criaram até uma coisa que o CREA está olhando com uma lupa. Eles criaram um tal de analista de engenharia. Para você não contratar o sujeito como engenheiro, estão criando uma vaga chamada analista de engenharia. Né? A gente já conhecia muito engenheiro que trabalhava como engenheiro, mas era contratado como analista, coisa do tipo. Agora criaram um tal de analista da engenharia. Né? Bom, o que eu entendo? Se você é um engenheiro que tem essa formação fundamental boa e tem software skills, tem os essential skills, não vai faltar mercado. Tem uma dificuldade para você ter no Brasil a criação de novos produtos? Tem. Nós ainda dependemos muito de ordens que vêm de matrizes que estão fora do Brasil. Tá? Mas tem muita área na área do empreendedorismo, ou mesmo na área de empresas de base nacional, onde você consegue propor coisas e fazer inovação. Ou você, como engenheiro, trabalhar fora também. Isso é muito, muito comum, onde você tem uma liberdade maior para trazer essa inovação. Então, eu não vejo, pelo menos para os nossos alunos aqui, dificuldade para arrumar o mercado e arrumar postos de trabalho, não tem. Só que muitos também não vão para a área técnica da engenharia, vão para outras áreas. Uma coisa que você pode dizer hoje, que a gente também trabalha muito aqui, você pega um engenheiro civil ou um engenheiro mecânico, eles têm dentro do curso, dependendo da jornada que ele escolhe, Data Analytics. Então, Data Analytics, inteligência artificial, alguns tipos de programação são coisas transversais que correm todos os cursos. Então, às vezes o cara é engenheiro civil, mas ele viu um interesse grande nessa parte de Data Analytics, por exemplo, e ele vai para mercados que exigem isso. Então, eu vou para o mercado, e para o mercado do varejo, onde a decisão em cima de dados é alguma coisa importante, né? Mas a gente tem assim, uma certa preocupação com a falta de postos de trabalho específicos na engenharia. O cara trabalhar dentro da engenharia, trazer a contribuição dele para a sociedade mais como engenheiro mesmo. Bom, e sobre o metaverso, né? Como que o mundo acadêmico vê
essa tendência de se aprender inserido, né, como um avatar, num mundo que não existe, né, num mundo fictício. Como que isso vocês estão vendo, né, na formação? Eu ainda não tenho uma opinião completa sobre. Tenho um pouco de receio do metaverso ser uma fuga para a gente, né? Porque quando você fala hoje, por exemplo, você entra num carro blindado, aí você vai para um condomínio fechado, né? Isso também é meio que um mundo quase que paralelo que você vai criando, né? Tenho medo da sociedade acabar se escondendo por trás desse mundo fictício, né? Mas pelo que eu vejo, ele já é hoje comercializado como o mundo real, né? Você vai poder comprar um carro mais melhor, ou um carro melhor, ou o seu avatar pode ser mais bonito, ou não. Eu acho que ele vai refletir mais a realidade do que a gente pensa. Outras coisas que eu vejo também, já é muito forte, pelo menos aqui, o aluno interagir com experimentos. Ele está na casa dele, mas interage com o experimento aqui dentro. Ele está na casa dele, mas está rodando ferramentas que estão aqui na escola. Eu talvez acho que essa telepresencialidade, se a tecnologia correr, ela pode ultrapassar o próprio metaverso. Seria você criar todo um mundo ficcional, vou dizer, todo um mundo digital. Talvez com a tecnologia, essa presença à distância, essa interação pessoal mesmo à distância, essa telepresença, pode ser até mais interessante. Não sei, mas é alguma coisa que eu ainda não consegui desenhar na minha cabeça. Nós temos que estar atento, a gente usa, né? Então tem disciplinas que já começam a mexer com isso. Outro dia eu estava vendo um julgamento, foi feito o primeiro julgamento no Brasil, onde tinha os avatares lá do juiz, do advogado de defesa, mas eu não consegui ainda entender direito como é que fica a questão. Porque tem coisas que estão de linguagem corporal, de postura, de você olhar no olho do sujeito, que eu não sei como é que você resolve isso num julgamento, né? Como é que fica um processo desse. Eu tenho uma visão muito particular sobre o metaverso. Né? Eu acho o seguinte, quando você tem uma experiência de imersão no mundo virtual, o que eu digo imersão? É você estar com óculos e fone. Por quê? O seu cérebro, ele não diferencia a realidade virtual da física. Perfeito. Então, para o seu cérebro, se você tiver realmente uma imersão, não aqui eu sem nada, olhando uma tela como avatar, ele sabe que não é nada daquilo, realidade. Mas quando você faz a experiência com óculos e com fone, realmente você se sente na realidade física. Então, se nós utilizarmos o metaverso em contextos específicos para dar para a pessoa uma experiência de quase realidade, eu acho interessante. Exemplo. Eu estou finalizando agora teologia esse ano. Né? Então, eu fico imaginando assim, a gente lê muitos livros, muitos artigos, enfim. Agora assim, vou contar a história da igreja, por exemplo. Né? Lá no século XV aconteceu isso, aconteceu... Você imagina que você cria a imagem na sua cabeça. Agora você imagina se eu pegasse lá a história da igreja, venha conhecer a construção do Vaticano. E aí você cria lá seu avatarzinho e você vai para aquele mundo, para aquele ponto da história em que estava se criando o Vaticano e tem essa imersão. Vai ser uma experiência fantástica. O conhecimento que você vai ter essa experiência. Você vai ter vivenciado. Você vai ter vivenciado, então você vai aprender. Né? Estou aqui fazendo um trabalho de engenharia de produção. Poxa, vou criar aqui uma fábrica. Né? E o aluno ter essa experiência numa fábrica mesmo. Né? Fácil, talvez, uma dificuldade de agendar numa fábrica. Enfim. Então, em pontos específicos, eu acho que vai adicionar muito, vai enriquecer muito o aprendizado e a evolução das pessoas. Nisso eu concordo. O que acontece é que a gente acaba querendo criar uma realidade
paralela a nós. Então isso que eu recebo. E essa fuga, mas é isso que a gente vê, né? Criar-se avatares, onde no avatar eu sou fortão, eu sou, né? E eu acabo vivendo, há 10 anos atrás, né? 15 anos atrás, o Second Life. O Second Life. Né? É que para nós não pegou o Second Life porque não tinha imersão. Primeiro, a nossa geração não é muito, né? Gosta mais do físico, né? Mas não tinha imersão. Então era um negócio chato você controlar um bonequinho aqui na tela. Talvez, não sei, se tivesse um Second Life, óculos e headset naquela época fosse diferente, mas não pegou por conta disso. Agora, o receio é as pessoas começarem a se isolar. Então, o medo disso. Né? Eu tive no pessoal da UFRJ, eles têm lá um polo tecnológico e tem um sistema da Petrobras, no qual você coloca o óculos de imersão, né, e você entra numa plataforma de petróleo. Que é para você fazer um treinamento, manutenção, maravilhoso, maravilhoso. Você está tudo ali, realmente uma coisa fantástica. Nesse sentido, eu acho, como o senhor falou, de estar uma fábrica, mas eu acho, colocar um avatar do Zé Carlos fazendo um podcast com o avatar não faz sentido. Também. Não faz sentido. Né? Julgamento. Você pegar uma parte histórica, sem dúvida, né? Sem dúvida seria muito bacana eu conseguir vivenciar. Imagina você estudando arqueologia. Pirâmides, vamos ver pirâmides. Né? Entrar dentro do sistema, poder interagir, eu acho fantástico. Nesse sentido, só não gostaria de médico formado no metaverso. Aí também não. Porque, né? Você tem experiência com cirurgia? Eu operei muitos avatares. Agora eu vou operar um você fazer uma operação de distância. Eu tenho que operar um avatar, né? Aí não, né? Esse médico eu não quero. Só se eu operar o meu avatar. Agora aí eu quero o meu avatar. Bom, nós estamos finalizando hoje, né, o nosso podcast. A gente com certeza poderia ficar aqui conversando horas. E eu costumo finalizar sempre com 3 perguntas. Então, primeiro, qual foi aquele seu momento positivo de conquista, aquele né, que o pessoal fala, né, aquele momento que você, na sua trajetória profissional, lembra, que você gostaria de compartilhar conosco? Na trajetória profissional, não sei dizer um momento, mas sempre que eu encontro um aluno que se deu bem, um aluno que tirou 10 numa prova, sempre que eu vejo que o meu trabalho acabou gerando uma coisa bacana para a pessoa, me aparece essa sensação. Né? Às vezes eles acham, não, o professor corrige prova procurando erro. Não, o professor, pelo menos como eu vejo, ele fica super feliz quando ele vê um aluno, e às vezes o aluno tem uma solução melhor do que a sua. Você fez uma questão, pensou num gabarito, e aí vem um aluno com uma solução melhor do que a sua. Eu acho isso, são esses momentos de ápice que eu tenho que me fazem curtir essa carreira de ser professor. Né? Porque reitor eu estou, né? Mas professor eu sou. E sobre o seu momento, vamos falar de maior aprendizado, aquele momento que você fala, quando você olha e fala, puxa, eu não faria isso de novo, né? O que você pode compartilhar conosco? Eu acho que um grande aprendizado muito bacana é quando você é pai, e aí você vai tomando algumas ações e vai vendo as reações e fala, não, estou fazendo errado, preciso repensar isso e fazer de outra maneira. Né? Eu acho que ser pai, ele também, aí não é no lado profissional, né, no lado mais pessoal, ele é um rio também, mas ele traz muita reflexão. Né? Você tem outra postura, você começa a ter outras preocupações, tem que se repensar na tua posição, na tua humildade novamente. Né? Então, eu acho que é isso. Momentos em que eu tive que falar assim, não, cara, tô errado, né? Tô tomando não é assim que um pai tem que ser, eu tenho que mudar e me adequar a isso. E, por fim, como você define hoje o seu propósito como pessoa, o seu propósito como profissional? Outro dia que fizer essa pergunta, eu lembrei de um pequeno verso que Drummond tem. Eu coleciono versos e poemas, adoro colecionar esse tipo de coisa. Em que ele usa o seguinte verso, ele fala assim, aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu acho que é mais ou menos isso, é aprender, continuar aprendendo, tanto no profissional como no pessoal. Né? E tentar fazer com que alguma dessas coisas que eu aprendi se aprimore, seja um pouco mais bela. Então acho que aprender novas palavras e tornar outras mais belas é o que
sintetiza o Zé Carlos como pessoa e profissional. Legal, bom, muito obrigado, né, pelo seu prazer, tempo, meu amigo. seu tempo né, todo mundo quer ter você, né, usar do seu tempo, é concorrido, mas agradeço aí pela sua participação. Pessoal, muito obrigado por ouvirem o podcast Descomplica T&D, um canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe seu review, adoraria lê-los, responder a cada um de vocês. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Abraços digitais.